Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade ao nosso livro 2, né? E estamos no capítulo 1, que é cadeia alimentar, certo? Então, nós vamos dar continuidade com a página 141 sobre os níveis tróficos, certo? Então, os organismos ocupam posições diferentes nas cadeias alimentares. Essas posições que os organismos ocupam são denominadas níveis tróficos, que são produtores, consumidores, primários, secundários, terciários e etc. E decompositores. Então, vamos observar aqui o esquema, tá? Então, o esquema, gente, como vocês estão vendo, ele começa, né? Olha só, né? Por onde? Pelo produtor, né? Aí depois vai seguindo o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e os decompositores, certo? Muito bem. Então vamos ler aqui, ó. Exemplo de uma cadeia alimentar com produtores, consumidores e decompositores. Então vamos continuando. Produtores. A base das cadeias alimentares é sempre composta de organismos produtores. Esse é o primeiro nível trófico e será a base alimentar dos outros níveis. O termo produtor se refere, aliás, o termo produtor se refere a algo ou alguém que cria ou produz algumas coisas. Os produtores também podem ser denominados seres autótrofos. Essa palavra tem origem grega e cada parte dela tem um significado. Observe o esquema a seguir. Então, aqui nós temos auto, né, se refere ao próprio ser, né? Algo por si só, né? Por si próprio. Trofos se refere à alimentação, nutrição. Então, vamos continuar. Assim, na ecologia e nas cadeias alimentares, produtores são os organismos que produzem o próprio alimento e não precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, vamos lá. Como será que um ser vivo obtém energia e matéria sem consumir outro ser vivo? Como ele consegue obter essa energia e matéria sem comer? Olha só, vamos lá. Olha aí o que a menina está fazendo, regando uma plantinha, não é? Então, produtores, eles são seres fotossintetizantes, né? Então, os seres autótrofos são capazes de captar a energia do sol e o gás carbônico, que é o CO2, do ar e transformá-los em alimento por meio da fotossíntese. Como acontece? Vamos saber. Na fotossíntese é produzida uma substância chamada glicose, um tipo de açúcar. Então, um tipo de açúcar. Quando os seres autótrofos precisam de energia, eles transformam a glicose em energia novamente. E assim pode realizar seus processos biológicos, como crescer e se reproduzir. Então aqui nós temos uma imagem mostrando, olha o que acontece, tá? Na fotossíntese. Além de utilizarem o gás carbônico, o CO2 do gás, do ar, os seres fotossintetizantes liberam gás oxigênio, CO, o O2, na atmosfera no mesmo oxigênio que os animais e os seres humanos respiram. É um importante motivo para preservarmos as florestas, não é mesmo? Então, aqui nós temos, além das plantas e de outros vegetais, as algas e algumas bactérias são seres fotossintetizantes.
todos esses seres ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares do nosso planeta. Então, aqui nós temos, olha só, as algas, né? Então, os produtores são fundamentais para os ecossistemas, pois são responsáveis por criar toda a matéria orgânica que servirá de alimento para os demais seres vivos, né? Dessa forma, todo alimento existente é produzido pelos produtores e sem eles não haveria vida na Terra. Além de serem fontes de alimento, os produtores também são essenciais para a nossa respiração, pois liberam o gás oxigênio na atmosfera. Então, gente, aqui é uma experiência que você pode fazer em casa. Agora que vocês estão, né? A gente está em casa, vocês estão em casa, nós estamos, né, vindo à escola para gravar as aulas. Mas vocês podem fazer essa experiência com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, com o irmão, com a irmã, tá certo? Então vamos lá. Continuando, nós estamos agora, vamos falar dos consumidores. Os consumidores, quando um organismo se alimenta de uma planta, ele consome a energia e a matéria presentes nela, que foram produzidas na fotossíntese. Organismos, assim, são os consumidores, e eles ocupam do segundo até o penúltimo nível trófico de qualquer cadeia. Antes estão os produtores e, por último, estão os decompositores. Como não produzem o próprio alimento, os consumidores são heterótrofos, né? Trófos. A palavra heterótrofos também é de origem grega e é composta de duas partes, cada uma delas com o seu significado. Então, aqui nós temos hetero, diferente outro, né? Trófos, alimentação, nutrição, tá bom? Dessa forma, os heterótrofos são aqueles que se alimentam de outro ser, ou seja, não produzem o próprio alimento. Existem consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e etc. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, né? Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Lembrando, eles são herbívoros em sua maioria, ou seja, alimentam-se somente de vegetais. Além disso, se em uma cadeia alimentar um ser vivo que não é herbívoro se alimenta de um organismo produtor, ele também será um consumidor primário. Veja alguns exemplos. No caso aqui nós temos os exemplos. Nos próximos níveis tróficos, os consumidores da sequência da cadeia alimentar são chamados também de carnívoros, pois eles se alimentam de outros animais. Eles costumam ser produtores, já que têm que caçar outros animais para obter alimento. O gafanhoto, mostrado na página anterior, é um consumidor primário, pois ele se alimenta da folha de uma planta, o organismo produtor, certo? Então, como é classificado o ser vivo que se alimenta do gafanhoto? Consumidor, né, gente? Então, a libélula, por se alimentar do gafanhoto, é considerado um consumidor secundário. B, em seguida, o camaleão se alimenta da libélula, tornando o consumidor terciário. C, e por fim, alimenta-se também do camaleão. A serpente assume o lugar de consumidor quaternário. D, nessa cadeia alimentar, certo?
Assim é possível perceber a dependência que cada nível da cadeia tem a relação aos outros, né? Então, cada um, gente, precisa, né, realmente do outro. São como elos de uma corrente, todos atrelados. Qualquer efeito em um dos níveis pode afetar a cadeia inteira. Você certamente já percebeu que todos os níveis de uma cadeia alimentar estão conectados, não é mesmo? Quando algo ou algum, né, ou algo ou algum interferem no equilíbrio da natureza, aumentando ou diminuindo uma população, haverá influência em toda a cadeia alimentar, do qual ela faz parte. Olha só. Então aqui nós temos, ó, o capim, né? Então a vaca se alimentou do capim, né? Aqui nós temos a capivara, né? O se alimentou do capim. Aqui nós temos um gafanhoto. Aí vamos lá. Aqui nós temos, olha só, B, que aqui é o gafanhoto, né? Ah, não, é a libélula, né? Aqui nós temos um pássaro e aqui um pássaro, camaleão, né? E aqui nós temos uma cobra, né? Uma serpente. Então, vocês estão vendo uma sequência, né? Então, vamos aqui. Agora, nós vamos para a página 146, tá? Nós vamos até a página 147, tá bom, gente? Hoje, essa aula. Então, vamos lá. Página 146. Na página 146, vocês estão vendo aí uma situação. Ó, imagine a seguinte situação. Em uma floresta, todos os seres vivos viviam em harmonia e havia alimento disponível para todos os animais. Certo dia, em um povoado próximo, as pessoas passaram a caçar serpentes da floresta para produzir roupas, calçados com pele, etc., né? Pele delas. Com a temporada da caça, a população de serpente da floresta, que antes estava em equilíbrio, diminuiu bastante. Considere ainda essas informações. Agora vamos lá, continuando. As serpentes se alimentavam de sapos e de outros animais. Com a diminuição da população de serpente, a população de sapo aumentou consideravelmente. Os sapos se alimentam de insetos e, com tantos sapos comendo, pode acabar faltando inseto para outras espécies que também se alimentam deles, como alguns pássaros. Próximo. As serpentes também se alimentam de roedores, como ratos. Com a diminuição da população das serpentes, a população de ratos pode aumentar e precisam buscar alimento em outras regiões. Com base nessas informações apresentadas, retire as imagens da página 27 do material de apoio, né, e complete o esquema a seguir. Então, você vai completar esse esquema aqui, tá? Lembre-se de colocar as setas, as vermelhas indicam as populações que diminuíram, as azuis, as que aumentaram, e as amarelas, o sentido do fluxo de energia a cada alimentar, né, a cadeia alimentar. Quem alimenta quem? Monte a cadeia alimentar envolvendo serpente, sapo, pássaro e inseto. Então, você vai montar essa cadeia alimentar aqui, certo? Letra B. Com o aumento da população de sapo, o que pode acontecer com a população dos pássaros que se alimentaram de insetos, né? Como eles, o que poderia acontecer, né? Será que eles sobreviviam? Então, vamos lá na questão. População de pássaro. De pássaro pode se alimentar de outros alimentos.
ou ainda pode se deslocar para outros lugares, para outros lugares em que haja alimentos disponível, né? Então, essa é a resposta da letra B, né? Não é isso? Com o aumento, né? Com o aumento dos sapos, não é, pessoal? Pronto. Agora vamos para a segunda questão. Lembre-se de colocar as setas. As setas, elas são essenciais, tá, gente? As vermelhas indicam as populações que diminuíram, as azuis as que aumentaram, as amarelas que seguem o fluxo de energia para a cadeia alimentar. Quem alimenta quem? Então, letra A, né? Resposta, né? Letra A. Então, no caso aqui, nós temos o rato, né? E aqui nós temos a cobra, né? Então, aqui, né, o rato e a cobra, né? Então, o rato é alimento da cobra, né? Então, as setas vão ficar para cima, né? Tanto o rato vai ficar para cima, a seta para cima e o da cobra para baixo, tá? Então, vamos prosseguindo. Na letra B, a pergunta é: o aumento da população de ratos no ecossistema da floresta pode ser percebido, além dela, explique a resposta, né? Então, no caso, sim. No caso aqui, sim. Pois o aumento da população de ratos na floresta aumenta a disputa sim, pois o aumento da população de ratos na floresta aumenta a disputa deles por alimentos vivo, por alimentos, de modo que os ratos podem sair da floresta em busca de alimentos. E então chegar às cidades. Vamos para a letra C. Que consequência o alimento da população de ratos nas cidades podem gerar? As consequências, o aumento, né? O aumento da população, gente.
O aumento da população de ratos nas cidades pode proporcionar propiciar a contaminação, olha só, a contaminação dos locais com a leptospirose. A leptospirose é a doença causada pelo xixi do rato, tá, gente? Leptospirose, né? Certo? Aí o que acontece? Quando tem as enchentes, né? Aí com aquele xixi, ele vai em contato da água. Exemplos, quando ocorrem enchentes. Pois é, por isso que é perigoso, tá? Vamos para a terceira questão, tá bom? A terceira questão é na página 148, mas nós não vamos ver a página 148 hoje. Nós vamos, né, parar a nossa aula por aqui, certo? E vamos nos encontrar na próxima aula para continuar nossas atividades, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.